Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor. Estamos felizes, contentes por poder mais uma vez louvar o nosso Deus nesta quarta-feira. E eu quero saudar os queridos irmãos, essa amada igreja que nesse momento se reúne, os nossos irmãos que não são da igreja, mas também nos acompanham nesse momento de culto. Queremos saudar os irmãos com 3 versículos da palavra de Deus, do Salmo número 37. Quero que você acompanhe aí essa palavra maravilhosa, palavra de conselho para as nossas vidas. Quero que você medite nesses 3 versículos e que você busque esta orientação que a palavra nos dá agora. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo número 37, versículos 3 a 5, diz assim, confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha só que conselho maravilhoso para as nossas vidas. Quero, nesse momento, buscar a presença do nosso Deus. Vamos invocar a presença dele. Quero que você feche teus olhos aí e vamos buscar a presença do nosso Deus, porque o nosso Deus é tudo em nossas vidas. Nada somos sem a presença e a orientação do nosso Deus. Feche os teus olhos. Querido Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Deus amado, nesta noite, porque o Senhor nos dá, Deus querido, o privilégio de poder buscar a Tua presença, Senhor. O Senhor nos dá o privilégio de poder falar contigo e abrir o nosso coração, abrir a nossa mente diante de Ti e colocar todos os nossos desejos, nossos anseios nas Tuas mãos, Senhor. Em primeiro lugar, Deus amado, queremos, em nome de Jesus, te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Deus amado, porque somos pecadores. Queremos fazer a Tua vontade, mas somos pecadores, Deus amado, e nós queremos nos colocar diante do Senhor, pedir a Tua santa e bendita misericórdia para as nossas vidas, pedir que o Senhor nos perdoe, Senhor, porque nós queremos andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade. E agora, Deus amado, queremos agradecer-te, Deus amado, por esse dia que o Senhor nos concedeu, um dia maravilhoso, de bênção, um dia de trabalho, um dia que o Senhor cuidou das nossas vidas. Te agradecer, Deus amado, pelas bênçãos recebidas das Tuas mãos, pelo Teu cuidado com cada um de nós, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, dos nossos queridos, nossos familiares, esposa, filhos, ó Deus, os nossos irmãos, a Tua igreja. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, Deus. E nesta noite queremos, Deus amado, buscar a Tua santa presença. Queremos oferecer um culto de louvor ao Senhor, mas oferecer as nossas vidas, Deus amado. Te pedir que o Senhor nos perdoe, que o Senhor cuide de cada um de nós, que o Senhor nos fortaleça para que nós possamos andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade neste mundo que nós vivemos. E nesta noite nós queremos abrir o nosso coração e a nossa mente e colocar diante de Ti, ó Deus, toda a nossa vida, porque nós somos do Senhor. E queremos Te pedir que o Senhor nos aceite diante de Ti, Senhor, nesta noite. Aceite o nosso louvor, aceite os nossos cânticos, ouça, Senhor, a nossa oração e continue, Senhor, a estar conosco. Que a Tua presença seja, neste momento, sentida pelo nosso coração, nesta noite, Senhor. Abençoe os nossos irmãos, abençoe a Tua igreja, Senhor, que neste momento se coloca, Senhor, de joelhos diante de Ti, colocando todos os seus desejos, colocando as suas vidas diante do Senhor. Nesta noite é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos, vamos louvar ao nosso Deus, que o Senhor Ele venha reinar sobre a sua casa, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias nessa noite.
e não só nessa noite, mas sempre, que o Senhor possa estar na direção das nossas vidas. E com muita alegria, de todo o nosso coração, eu lhe convido a louvarmos ao Senhor nesse momento. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Ainda louvando nosso Deus, nós possamos buscar sempre, irmãos, o reino de Deus, e as demais coisas elas nos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas todas coisas vos serão. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nem só de pão que o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia.
paz, irmãos. A palavra de Deus nos diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplices, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Está no Salmo 116, nos versos 1 e 2. E nós temos muito a agradecer ao nosso Deus. E nesse instante eu quero orar com os irmãos, todos nós unidos nesse momento em oração ao nosso Deus, agradecidos a Deus por tantas coisas que Ele tem feito por nós. Oremos. Santo e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel às nossas vidas e o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelas nossas famílias, Pai, pelo cuidado, Senhor, que o Senhor tem tido para conosco, Senhor. E nesse instante, ó Pai, nós queremos agradecer pelos nossos irmãos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Raimundo, ó Pai, que está recuperado, e também, ó Deus, pela vida do nosso irmão Benjamin, Senhor, pela porta de emprego, ó Pai. Ó Deus bendito, nós queremos te pedir, Senhor, nesse instante, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, com os nossos irmãos, ó Pai, que estão em tratamento, ó Pai, os nossos irmãos que estão enfermos, ó Deus amado. Nós te pedimos, ó Pai, que as tuas santas mãos, ó Pai, que abençoam, que curam, ó Pai, que confortam, estejam com esses nossos irmãos, ó Pai. E que eles tenham, ó Pai, a convicção e a firmeza de que o Senhor está sempre presente com eles, Senhor. Ó Deus bendito, também nós queremos nos lembrar, Senhor, dos irmãos que têm nos acompanhado, ó Pai, através dos nossos cultos, ó Deus, pela internet, que o Senhor os abençoe também, que o Senhor alcance estas vidas, ó Pai, com as tuas bênçãos, Senhor. Ó Deus bendito, nós te pedimos, ó Pai, te pedimos, ó Deus, pelo nosso país, Senhor. Que o Senhor continue a olhar por nós, ó Deus. Nós cremos nas tuas providências, ó Pai, e nós confiamos em ti, ó Deus. Apesar de todo o sofrimento, de toda a angústia de muitas pessoas, ó Pai, nós cremos que tudo está no seu controle, Senhor. Nós cremos e nós queremos continuar, Senhor, a depositar os nossos anseios, as nossas angústias, ó Pai, muitas vezes que vêm e afligem os nossos corações. Mas nós queremos, ó Pai, descansar em Ti, Senhor. Descansar as nossas vidas, as nossas preocupações, ó Pai, te pedindo e rogando a Ti, ó Pai, as Tuas muitas bênçãos, ó Pai, sobre nós. Nós te pedimos também, ó Deus, pela nossa igreja, ó Pai, pelos nossos irmãos, ó Deus, que o Senhor não permita, ó Pai, que nós fiquemos entristecidos, ó Deus, por não estarmos juntos, mas que nós fiquemos a cada dia mais fortes, ó Pai, mais fortalecidos, ó Deus, orando uns pelos outros, buscando a Ti em oração, Senhor, nos fortalecendo, ó Deus, para quando voltarmos com todo vigor, com toda alegria, Senhor, de estarmos juntos na Tua casa, Te buscando, Te louvando, Senhor, agradecendo a Ti, trabalhando mais na Tua casa, Senhor, com alegria, Senhor, porque nós queremos Te servir a cada dia mais. Sê, ó Deus, conosco, Senhor, e abre, ó Pai, abre os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, para que nós venhamos, ó Pai,
a ouvir a tua palavra e praticar a tua santa e bendita palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse instante que o Senhor nos permite. E também nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue a olhar por nós, a inclinar os teus ouvidos para nós, ó Pai, porque nós precisamos de ti. E nós queremos te agradecer, orando a ti, no nome santo e precioso do nosso Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Então, amados irmãos, nesta noite, com muita alegria que eu quero apresentar o pregador desta noite, né? Nós temos tido o privilégio de conhecer muitos pastores e irmãos abençoados, homens de Deus, que têm trazido mensagens para o nosso coração. E é um privilégio muito grande isso, conhecer esses irmãos. Família maior, família de Deus, a igreja do Senhor está espalhada em toda a terra, em todo o mundo, e nós temos tido este privilégio de ouvir mensagens maravilhosas que Deus, o Espírito Santo tem colocado na vida desses irmãos, e eles têm passado para nós. E hoje eu quero apresentar o reverendo Alex. Ele é da terceira IPI de Aracaju. Ele estará se apresentando, ele vai falar um pouquinho da vida dele, do seu ministério, e eu quero que os irmãos prestem atenção aí. Ele vai fazer a leitura da palavra de Deus. Tenho certeza que será uma mensagem abençoada para a minha vida e para a sua vida também. Gostaria que você estivesse prestando bastante atenção, ligado nesta palavra, porque é a palavra de vida, a palavra que vem acrescentar bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Há 2 semanas atrás nós participamos de uma live também junto com os irmãos lá da terceira IPI de Aracaju, né, juntamente com o reverendo Alex, e hoje o reverendo Alex está conosco, certo? Pude falar aos irmãos lá de Aracaju, e hoje ele tem essa oportunidade de poder falar conosco, né? O reverendo Alex, como eu falei, ele é pastor da terceira IPI, né, pastoreou a segunda IPI por 14 anos, não foi, reverendo Alex? Lá em Aracaju, 14 anos, e agora está há 4 anos na terceira IPI de Aracaju, a igreja que eu pastoreei, vim aqui para o Amazonas, e sempre tenho dito isso ao reverendo Alex, sempre tenho dito isso às pessoas que conversam, da admiração que eu tenho pelo pastor. Fiquei muito feliz, né? Eu disse a ele, quando eu soube que ele estaria pastoreando a terceira IPI de Aracaju, um grande homem de Deus, e eu tenho certeza de que nesta noite Deus tem algo muito importante a nos falar por intermédio do seu servo. Então fique à vontade, pastor, que Deus o use, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Perfeito. Inicialmente, reverendo Luiz Carlos, eu quero abraçar você virtualmente, registrar um abraço da terceira IPI, abraçar a terceira, a sétima IPI de Manaus. É uma grata satisfação estar com vocês. Estou feliz, estou alegre. Tivemos dificuldade na plataforma, nesse formato do Facebook. É a segunda vez que eu estou apresentando alguma atividade pelo Facebook. E não consegui conectar com o meu. Tá? Estava até interagindo no culto, mas eu não consegui entrar. E aí minha esposa me socorreu, tá? Mas eu quero dizer a você que a gente teve um grupo aqui de pessoas, de assessoria. Um irmão meu ligou, está assistindo, está participando do culto, e deu as orientações. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu quero registrar o nosso carinho pela vossa pessoa, dizer que suas palavras são generosas. Nós temos orado, abençoado a vida de vocês, especialmente o seu ministério. E eu quero compartilhar uma alegria que eu tenho no registro da história que você
deixou na terceira IPI, que é a Secretaria de Evangelização. Ela está ativa, pastor Luiz Carlos, o presbítero Marcos, tem dado continuidade a esse trabalho, e é fruto da sua visão pastoral, do seu ministério. Você é um grande homem de Deus, um servo do Senhor, tem visão missionária, e nós louvamos a Deus pelo seu ministério. O nosso desejo é que a sua caminhada pastoral seja regada e resguardada à luz da palavra do Senhor. Meu abraço ao missionário Alex, seu irmão. Grande abraço para você, Alex. Eu estava aqui ouvindo essa voz forte, cantando, lembrando lá de Lagarto, quando eu fui ministrar um curso. A Andresa está mandando um abraço, ela estava grávida. Estou vendo a mão dele ali. Ele já colocou a mão aqui, ó. De ser recebido por sua família. E foi muito bom, muito bem recebido, muito bem acolhido. E eu quero registrar o nosso carinho também e a nossa caminhada pastoral junto com o missionário Alex. Pastor, então vamos lá. Eu tenho a grata alegria de poder transmitir a palavra de Deus nesse momento. É um texto muito conhecido, Salmo 23. Quem tiver aí com a Bíblia pode acompanhar. Eu quero ler rapidamente esses versículos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Palavra do Senhor, queridos irmãos e irmãs. A nossa temática é uma temática pastoral. Eu quero falar sobre a poimênica, sobre o cuidado pastoral. E nada tão maior, especial, do que trazer, nesse contexto que estamos vivendo, essa releitura de uma forma simplificada e pastoralmente assistida por algumas experiências à luz desse texto, principalmente no primeiro verso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra poimênica vem do grego, de poimenos, e aí é onde surge a ideia do pastor, do pastorado. Então, nós somos poimenos, nós somos cuidadores de vidas. E nesse texto nós temos o nosso supremo pastor. Lá no Salmo 40, o versículo 17, o salmista diz, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. E mais uma vez, na Septuaginta, que é a versão do grego do Antigo Testamento, aparece a palavra do grego poimenos, de cuidado. E aí eu fui dar uma olhada nos evangelhos para fazer uma apreciação do que é esse cuidado, uma percepção dentro do ministério de Jesus. E Jesus nos traz lá nas bem-aventuranças, logo quando ele diz, bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Mateus é um judeu convertido ao cristianismo, por isso ele não fala reino de Deus. Quem fala reino de Deus é Lucas. Ele fala reino dos céus, em respeito ao nome de Deus. Porque no Antigo Testamento, todas as vezes que a Bíblia, quando lida por um judeu, aparece a palavra Yahvé, eles não repetem Yahvé, que quer dizer Deus, eles dizem Adonai. Adonai, meu Senhor, com muito respeito. E Mateus, ele tem uma profunda experiência de colocar na dependência de Deus esse cuidado das bem-aventuranças, registrado no Sermão do Monte, quando Jesus está ali com seus discípulos. E é muito pertinente falar da palavra pobre, porque a palavra pobre é regada de um cuidado. A Bíblia diz que Deus tem preferência pelos pobres, por aqueles que dependem exclusivamente da sua vontade. Uma percepção de Lucas, que tem uma visão mais sociológica, ele diz que todos os pobres são aqueles, embora a palavra pitokos no grego é utilizado para definir a palavra pobre, e ele tem uma interpretação sociológica. Ele diz que pobre é todo aquele que é desprovido de bens materiais, desprovido de uma ação social.
E a gente encontra hoje no nosso país, em muitos países pobres, muitas pessoas sociologicamente empobrecidas. Eu vejo que uma visão mais ampla, embora utilize a mesma palavra pitokos no grego, o evangelista João atribui que pobres são todas as pessoas dependentes, entre elas aquelas que são enfermas, aquelas que são resguardadas de cuidados, aquela que é pobre socialmente, aquela que está no hospital, aquela que está mendigando, são todas as pessoas que precisam de algum cuidado. Mas Mateus ele tem uma forma muito especial de trazer essa experiência religiosa, traduzindo que pobre é todo aquele que depende. E aí tem uma percepção do cuidado na releitura que tem na tradição da história do povo de Deus. E essa palavra ela é bem aplicada aqui quando a gente pensa, principalmente, e eu acredito que eu, você e a maioria dos cristãos sempre colocamos essa frase, nada me faltará. E quase que sempre a gente utiliza, dentro desse mesmo contexto, essa terminologia do faltará como uma coisa absoluta, nada faltará, em todos os sentidos. E aí eu gostaria de dizer para vocês, principalmente para a igreja, a terceira e a sétima de Manaus, que todas as pessoas que utilizam de uma forma mais literal, e para mim também corremos um risco muito grande de entender que todas as pessoas não podem passar por necessidades, não podem ficar doentes, não podem passar por qualquer desarranjo nas nossas economias, e às vezes quase que sempre a gente tem uma ideia de que nós estamos ali dependentes de Deus e nada faltará, não faltará carro, não faltará casa, não faltará saúde, e nada disso. Esse salmo ele traz uma grandiosa percepção do que seria dentro do cuidado, do pastoreio, daquilo que é resguardar das suas ovelhas pelo supremo pastor das nossas vidas, que é o nosso Deus. E ele tem um cuidado muito especial. E nesse salmo eu quero fazer uma exposição de uma forma simplificada, depois dessa introdução, para que vocês entendam que o Salmo 23 ele traz grandes desafios. Toda a leitura, todo o texto. E essa interpretação nos traz uma exposição daquilo que a gente gostaria de reconsiderar, para que a gente pense principalmente no significado do que é o nada nos faltará. E primeiramente, queridos, é importante se atentar que o escritor desse salmo está fazendo uma comparação entre Deus e um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas que tem o seu trabalho de zelar, de resguardar, de cuidar, de proteger. Sendo Deus, nesse sentido, o pastor, e nós, a igreja do Senhor, as suas ovelhas. Tendo isso em mente, você faz um mapa aí na sua imaginação, você imagine Deus, tá certo? E um pasto verdejante, e você é uma ovelha que está nesse pasto. E esse cuidado que você vai ter a partir de agora é um cuidado onde Deus vai trazer para você toda uma forma especial de dizer que você sempre será resguardado, protegido. Talvez você fique enfermo, doente, talvez você passe por dificuldades, perigos, mas o que você precisa saber é que esse cuidado de Deus não vai faltar. Ele está te protegendo, Ele está te abençoando, Ele está lhe resguardando. O olhar de Deus é um olhar de uma forma muito poderosa, eu diria até numa linguagem extrema, extraordinária. Deus ele tem um cuidado muito grande. E Deus ele tem nos abençoado, porque Ele tem nos pastoreado, e Ele tem acalmado o nosso coração. Nós estamos vivendo um contexto difícil. Nós estamos aí, muitas vezes, sem fé, sem esperança, preocupados, e às vezes até antecipando o sofrimento. E a gente não consegue imaginar que cuidado extraordinário é esse que Deus tem por nós. Portanto, eu queria dizer para vocês que quando você pensar nessa frase, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não associe a dinheiro, casa, carro, emprego, saúde ou qualquer outra coisa, dentro de uma situação em que esse próprio contexto não lhe traga uma percepção do que seria ovelha, do que seria ser cuidada, protegida, resguardada e, sobre todas as coisas, alimentada. Um grande erro que nós e a maioria das pessoas é aplicar esse nada me faltará descrito no verso 1 do Salmo 23 no nosso cotidiano.
E você deveria aplicar, assim como eu, no cotidiano, entendendo, enquanto ovelhas, e Deus enquanto pastor, como é que é esse cuidado? Deus é o Deus da provisão. O nosso Deus é um Deus que cuida. E a ideia de poimênica, de cuidado pastoral, é algo essencialmente voltado para um cuidado de Deus, para com você, para comigo, para com toda a sua igreja. E eu gostaria de trazer para vocês, dentro dessa releitura, algumas palavras-chave que vão aparecer com essas expressões: pastos verdejantes, águas de descansos, veredas, vale, bordão, teu cajado. Esse texto está enriquecido por símbolos que demonstram o cuidado pastoral. A maneira como Deus tem conduzido o seu rebanho, a maneira como Deus não tem deixado faltar a nós aquilo que é do seu cuidado. Embora muitas vezes estamos passando por dificuldades, necessidades, mas o justo viverá pela fé, como ensina a nossa tradição. Nós vivemos confiados no amor de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Não estou falando nada de novo, não estou trazendo nenhuma novidade. Eu tenho certeza que o pastor, o reverendo Luiz Carlos, já tem pregado e ensinado sobre o cuidado de Deus. Mas o que eu estou é reforçando que você precisa entender que ainda que você passe pela sombra da morte, você não deverá temer mal algum, porque o Senhor está contigo, o teu cajado. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não abriu mão da sua soberania, Deus não abriu mão da sua autoridade, Deus continua governando, pastoreando, Deus tem por certo nas suas mãos todo o controle de todas as coisas. Tudo isso vai passar e o que vai prevalecer é a vontade de Deus, porque a palavra do Senhor é eterna. Vamos imaginar quando a gente faz uma releitura do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E aí o próprio salmista diz, o meu socorro virá do Senhor que criou os céus e a terra. E aí eu digo assim, pastor Luiz Carlos, ele criou essa besteirinha, a terra, o céu. Você imagina a biodiversidade que tem essa terra. A minha área não é a geografia, não é a biologia, e nem a astronomia para olhar para o céu e ver essa infinidade, mas Deus criou essas duas coisinhas chamadas céu e terra. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E se você tem fé em Deus, continue acreditando, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que creem em Deus devem crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, eu quero convidar vocês nessa releitura do Salmo, a viver momentos tão particulares e de uma forma tão simples, entender que a vontade de Deus prevalece em todas as coisas. Algumas versões, e entre elas a NVI, que é a Nova Versão Internacional, diz assim, o Senhor meu pastor, de nada terei falta. A versão Bíblia Católica, sem apócrifos, diz, de Davi, Javé o meu pastor, nada me falta. Na King James, que atualizada diz, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Na Bíblia a Mensagem e na Bíblia Viva diz, o Senhor é meu pastor e Ele me dá tudo que eu preciso. Aí você joga toda essa interpretação dentro de um pasto. Aí você vai entender o cuidado que Deus tem, você vai delimitar aquela área verde, a cerca, você vai pensar no rio, você vai pensar nas águas tranquilas, você vai pensar no pastos verdejantes, você vai pensar na proteção de Deus, nesse cuidado, e mais do que isso, quando a gente lembra do pastoreio, nós estamos lembrando também de lobos, nós estamos lembrando ali dos perigos, nós estamos lembrando, sobretudo, de que Deus é o guarda de Israel, não dorme, não dormita, e Ele está sempre protegendo a todos nós. Veja só como é lindo, como é fascinante pensar nesse cuidado pastoral, nesse salmo. Quando o texto diz, o Senhor é meu pastor, eu fico pensando quando você diz assim, essa casa é minha. Quando você diz, esse é meu filho, minha filha. Você está falando com propriedade, você está dizendo que é seu, que é meu. Isso mostra que nós precisamos, nesse cuidado, pensar no relacionamento que nós temos com Deus. Ele é o meu pastor. O salmista estava dizendo, eu tenho uma intimidade, eu tenho um relacionamento, Ele é o meu pastor, Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor do nosso ministério, pastor Luiz Carlos. Amém. Ele é Senhor
de toda a nossa caminhada cristã. Quando o salmista diz, nada me faltará, aí você pensa em algo tão semelhante àquilo que você, no momento, enquanto ovelha, você vai ter todos os suprimentos. Ele nunca vai deixar uma ovelha pastar sem ter fartura. Para isso é necessário que você vá ao campo, que você tenha uma ação generosa de entender que Deus é suprimento, mas Ele nos deu força, Ele nos ensinou a batalhar, Ele nos ensinou a sair da nossa zona de conforto e dizer, eu quero, em nome de Jesus eu vou, e assim eu posso, porque o nosso Deus vai suprir todas as nossas necessidades. O salmista continua dizendo, caminhar me faz por verdes pastos. O cuidado de Deus nesse relacionamento que nós temos no suprimento das necessidades é tão grande que Ele nos oferece, depois disso tudo, descanso. O que a gente faz quando a gente está sempre, nós que somos nordestinos, gostamos de nos alimentar bem, e quando a gente come, a gente sente o quê? Canseira. E Ele diz, eu tenho um pasto inteiro para você descansar. Por isso Ele me faz repousar, caminhar por pastos verdejantes. E aí eu fico fazendo um mapa mental na minha cabeça, pensando nesse cuidado, essa forma tão preciosa que Deus tem de manter o seu cuidado pastoral, esse cuidado que me resguarda com alegria de que eu estou seguro, que eu tenho um suprimento, que Ele me faz descansar, e mais do que isso, Ele guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Olha, a gente passa por uma diversidade de problemas, situações, dificuldades, implicações. Às vezes o mar está revolto, as ondas estão impulsionando, a própria força do vento demonstra que haverá uma tempestade, mas a gente precisa confiar no nosso comandante. A última palavra vem do Senhor, Ele, a quem os ventos e tempestades obedecem a sua voz, Ele é o nosso pastor na pessoa do seu Filho. E aqui Ele nos traz algo tão semelhante àquilo que precisamos quando Ele diz, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Ele está trazendo refrigério, Ele está trazendo paz. Depois da tempestade vem toda a calmaria. É a garantia de que nós estamos no caminho certo, que Deus está no controle de tudo. Quando a gente pensa nesse mapa mental de olhar para esse pasto e olhar e perceber que Deus está nos conduzindo a um descanso, a um refrigério, aí Ele diz, refrigera a minha alma. Eu não sei se você tem passado por algumas dificuldades de saúde, mas quando eu penso em saúde, eu não penso apenas na saúde física. Quantas pessoas hoje estão aí necessitando de um refrigério para a sua alma? Estão ansiosas, estão antecipando o sofrimento, estão preocupados com aquilo que há de comer, com aquilo que há de beber, estão trazendo para si uma tristeza. E hoje a psicologia diz que há muitas pessoas que estão morrendo porque estão tristes, porque não há alegria, não há felicidade. E a gente aprende que o Senhor é a nossa alegria, Ele é a nossa força, é a estrela da manhã. O nosso Deus é o bom pastor e Ele nos traz a cura que precisamos. Ele nos abençoa, Ele é quem vai tratar com todo o nosso emocional, com todo o nosso psicológico, e principalmente com as nossas preocupações. E o salmista diz, guia-me pelas veredas da justiça. Eu quero dizer para você que se você tiver como alguém que está sem direção, o salmista diz que o nosso Deus, Ele nos dá a direção, Ele direciona a nossa vida, Ele mostra o caminho, Ele diz por onde nós precisamos andar. A questão é saber se você está agindo, vivendo conforme, segundo a vontade de Deus, para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida e a sua vida seja conduzida pelas veredas da justiça, onde a tua vida seja condizente com o que você prega, com o seu testemunho, com o que você diz, e nada tão propenso ao momento em que nós estamos nas redes sociais, nesse momento, para falar de Jesus. Nós temos uma grande missão de levar o Evangelho. Eu trago ao pensamento, à minha lembrança, o Emil Brunner, que é um teólogo suíço, que ele diz que a igreja existe para a missão, assim como o fogo existe para queimar. Então há uma missão
Deus não está ausente, Deus está no controle da história. Vamos usar as redes sociais pelas veredas da justiça para dizer que nós somos um povo santo, separado, agraciado pela presença de Deus, iluminado segundo a presciência da sua vontade, para dizer a esse mundo que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que Ele é o melhor de Deus para nós, que nós temos vida em abundância, nós estamos alegres, felizes, porque o nosso Redentor vive. Por amor do seu nome, há um propósito. O fim último do ser humano é glorificar a Deus. Você está aí para glorificar a Deus. Você, igreja, 3ª e 7ª IPI de Manaus, e todas as igrejas aqui presentes, há um propósito. E esse propósito é glorificar a Deus com a nossa vida. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E o maior propósito é por amor do seu nome. Por que não lembrar quando o salmista diz, olha, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. É para lá que todos vão alegremente, peregrinando, cantando, se alegrando. Nós não estamos presentes no templo, mas a igreja está viva, o templo está fechado, mas nós somos o templo sagrado do Espírito Santo. Alegrei-me quando eu soube que Luiz Carlos estaria ao vivo, porque ali sairia a palavra de Deus, Deus estaria sendo glorificado, porque esse é o propósito de estarmos aqui, glorificar e exaltar o nosso Deus eterno. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu sei, querido, que nós temos passado por muita provação, e isso é provação. Mas pode ter certeza, ainda que você caminhe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque Deus está conosco, nosso pastor. Isso é proteção. Você precisa dessa proteção, eu preciso, nós precisamos dessa proteção de Deus. Porque tu estás comigo, quer dizer que Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, e isso é eterno. Sede fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A tua vara, o teu cajado me consolam. Queridos, nós estamos no controle da soberania de Deus. Eu quero dizer para você que ainda haja vista toda a disciplina do Senhor para a correção. Não pense na vara do cajado como algo que ameaça a nossa vida, pelo contrário, Deus tem nos colocado no caminho certo. Nós é que temos desviado desse caminho, com as nossas próprias paixões, vontades pessoais. Mas saibam que Deus tem preparado para nós uma mesa perante os nossos inimigos. E aqui eu chego ao final dizendo para você que isso é esperança, mas não é esperança apenas na terminologia do termo esperança, mas é a esperança do verbo esperançar. E aqui eu trago, segundo Paulo Freire, uma ideia muito bacana sobre essa ideia do verbo esperançar. E ele diz, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer sempre o melhor para o outro. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Esperançar não é desistir, é ter fé, sobretudo porque o nosso Deus está conosco. E o nosso Pai Celestial é aquele que diz, unge a minha cabeça com óleo e Ele vai nos abençoar para todo o sempre. Eu digo mais para vocês e aqui eu finalizo, trazendo nessa conclusão. O que mais é valioso na nossa vida não é o que nós temos, mas principalmente quem está na nossa vida. E se você tem Deus, você tem tudo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Que Deus, portanto, nos abençoe. Que Deus nos resguarde à luz da sua palavra e ilumine toda a sua igreja para ter esperança. Tudo vai passar, mas a vontade de Deus permanecerá para sempre. E foi Ele quem disse, não te mandei eu ser forte e corajoso. Tudo isso passará. E assim nos alegraremos para a glória de Deus, porque o nosso Deus é o nosso pastor. Obrigado, pastor Luiz Carlos, pela oportunidade. Fico muito feliz. Que Deus abençoe toda a igreja aqui representada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador.